Deus abençoe a sua vida. Estamos meditando aí no livro de Apocalipse. Já abra a sua Bíblia no capítulo de número 7, que é o capítulo de hoje, para a nossa meditação. Capítulo 7 de Apocalipse. No primeiro domingo pensamos em Apocalipse como a mensagem poderosa de esperança. Quando João avista o Senhor Jesus e o Senhor fala para ele, não temas. E o motivo de não temermos é o fato do Senhor estar vivo, ter vencido a morte e o pecado. Há uma mensagem de esperança muito forte no livro de Apocalipse para as nossas vidas. Mas há também, como vimos na semana passada, uma mensagem de alerta, um chamado ao arrependimento. Hoje ainda é dia de nos arrependermos. Há oportunidade, o Senhor coloca diante de nós uma oportunidade para que nós nos arrependamos das nossas falhas e entreguemos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Arrependimento, enquanto o Senhor não volta, Ele dá a nós repetidas chances de nos rendermos verdadeiramente a Ele. E no dia de hoje, pensando no capítulo 7 de Apocalipse, eu quero refletir com você sobre esse exato momento aqui em que o texto está. E eu vou explicar daqui a pouco um pouco do que o Senhor quer nos ensinar aqui. Eu sei que muitas vezes, olhando para o mundo em que a gente vive, surgem algumas perguntas. Olhando para o contexto de Apocalipse, certamente surgiam perguntas. Nós estamos aqui entre o sexto e o sétimo selo, os 7 selos do Apocalipse. E aqui, enquanto a gente vai lendo o capítulo 6, se você for ler e bater os olhos aí na sua Bíblia, você verá que os selos representam, às vezes, morte, guerras, destruições, sinais do fim que se aproxima. À medida que o Cordeiro, que é o único digno de abrir os selos, vai mostrando essas coisas, elas vão acontecendo. Os selos não são exatamente cronológicos, mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? Quando nós olhamos para esse mundo em que a gente vive, muitas vezes o que alcança o nosso coração é, Senhor, olha para essas injustiças, guerras sendo anunciadas constantemente, mortes, doenças, pandemias, pessoas padecendo ao redor do mundo, e às vezes a pergunta que vem é, Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo no mundo? O Senhor está percebendo o que está acontecendo? Deus, onde o Senhor está? O capítulo 7, ele antecede o último selo. O capítulo 7, ele é um último respiro antes do fim. E ele mostra exatamente onde Deus está. Ele mostra exatamente o que Deus está fazendo. E essa é a minha intenção hoje, aqui nesse momento com você, olhando para todo esse capítulo, pensando com você, para respondermos essa questão. Diante das mazelas, das dificuldades dessa vida, diante do martírio, das dores que essas pessoas que leram o Apocalipse a primeira vez enfrentavam, eles podiam ter essa resposta no capítulo 7. Deus, onde o Senhor está? João então tem uma visão. E ele vê o que Deus está fazendo na terra. E ele vê o que Deus está fazendo no céu, nesse exato momento. E essa visão traz conforto. Essa visão traz paz. Mais uma vez, essa visão fortalece. Estamos no caminho. Ainda não é o fim. Sim, enfrentamos muitos desafios. Mas quando eu enxergo o local, o momento em que Deus está, eu entendo como as coisas estão acontecendo no exato momento que devem acontecer. Por isso eu quero propor aqui para nós, nessa manhã, de pensarmos em dois momentos. O primeiro deles é o que Deus está fazendo no mundo. Os primeiros versos desse capítulo, eles vão nos mostrar claramente o que Deus está fazendo na terra. Respondendo mais uma vez, repito, a essa pergunta, Deus, onde o Senhor está diante dessas dificuldades, crises, dores, lutas, doenças? Onde o Senhor está? O Senhor está na terra e fazendo algo. Eu quero mostrar para vocês o que Deus está fazendo na terra. Em segundo lugar, num segundo momento,
esse texto nos mostra o que Deus está fazendo no céu. E isso traz uma perspectiva da glória, da eternidade, que precisa ditar o ritmo da nossa vida, do nosso coração. Então vamos lá, o que Deus está fazendo no mundo e o que Deus está fazendo no céu. Os primeiros versos do capítulo 7, então acompanhem comigo, dizem o seguinte, verso 1: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bendito seja Deus pela sua palavra, louvado seja o Senhor, que ela fale aos nossos corações. Esses primeiros versos, talvez você tenha lido e fala assim: pastor, não entendi nada ou quase nada. 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos, destruição. É muito simples, irmãos. É muito fácil da gente entender o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor colocou 4 anjos nos cantos da terra. Totalidade. Toda a terra está sendo controlada pelo Senhor. E o Senhor, esses anjos estão segurando os ventos que têm poderes para destruir a terra, o mar e as árvores, a criação, de uma forma geral. Eles têm poderes para isso, e esses anjos estão segurando esses ventos. E aí um outro anjo traz uma ordem dizendo: não destruam ainda. Por que não destruir ainda? Porque ainda não vem o juízo final. E ele dá razão, porque nós iremos selar todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo na terra? Deus está ajuntando o seu povo. O que Deus está fazendo agora, nesse momento? Ajuntando o seu povo. Irmãos, eu me lembrei de quando a gente está preparando aqui para os acampamentos, né? A gente está saindo para o acampamento. Sempre tem alguém que agarra, o ônibus está esperando, tem alguém que não chegou. E aí, temos a lista lá dos acampantes, e aí a gente: fulano, chegou. Sei quem, chegou. Aí fala o nome, não chegou. Opa, segura o ônibus aí. Está faltando alguém aqui nesse ônibus. A gente liga para a pessoa: onde é que você está? Eu estou atrasado no trânsito. Quem organiza acampamento aí sabe o que eu estou falando. Estou atrasado, estou chegando. Os irmãos falando que estou chegando, nem saiu de casa. Estou chegando, espera aí. E a gente espera. O ônibus que estava marcado para sair 8, sai 9h30, 10 horas. Porque o irmão, a irmã atrasou, não chegou na hora, por algum motivo. Mas uma coisa é certa: o ônibus não sai até que todos estejam assentados nos devidos lugares. O que Jesus está falando, o que Apocalipse 7 está dizendo, é exatamente isso. O fim não vai chegar enquanto Deus não tiver completado o seu povo. Deus está chamando em todas as eras, em todos os séculos, Deus está ajuntando para si um povo. E até que o último dos seus escolhidos esteja fazendo parte do povo de Deus, o fim não vai acontecer. O fim não chegará. É exatamente isso que o texto está dizendo. Deus está juntando 144.000 que não são literais. Deus está segurando e deu ordem aos anjos que estão nos 4 cantos da terra, que também não são literais, mas mostram que Deus está no controle de tudo, refreando o fim, para que todos os seus estejam contados entre o seu povo. E quando Deus completar o seu povo, e quando Deus tiver a totalidade do seu povo, então virá o fim. Jesus falou algo muito parecido em Mateus 24. Outros textos da palavra de Deus nos mostram exatamente isso, que Deus está em missão. Meu irmão, eu preciso te lembrar, nessa manhã, que Deus não está, a prioridade de Deus não é fazer você reinar nessa terra.
A prioridade de Deus, querido, não é te fazer feliz. Por mais que isso de alguma forma possa até te frustrar. A prioridade de Deus não é te fazer feliz. A prioridade de Deus é alcançar o coração daqueles que estão perdidos e chamá-los para serem família de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Tá, mas se essa é a prioridade de Deus, eu preciso pensar, qual é a minha prioridade como filho de Deus? Se Deus tem como prioridade máxima ajuntar para si um povo nos 4 cantos da terra, qual é a minha prioridade? Recebemos a notícia, até falei, isso aqui está transmitindo, não vou dar muitos detalhes, mas recebi de um dos nossos missionários que eles tinham conseguido contrabandear uma quantidade de Bíblias para um país fechado. E aí a gente está quebrando, você está quebrando uma lei. E aí a notícia dos missionários era, conseguimos entrar com as Bíblias no país tal. E não só isso, as pessoas estão conhecendo a Bíblia, elas estão se convertendo, elas estão confessando Jesus, ainda que isso custe um alto preço para elas. E a gente diz, louvado seja Deus, porque Ele está juntando o seu povo em todos os lugares. Em lugares que você nunca pisou e nunca pisará, Deus tem os eleitos dele lá. Mas também é verdade que em lugares onde você pisa cotidianamente, Deus tem pessoas que Ele quer alcançar aí. Se Deus está no mundo fazendo missão, ajuntando o seu povo, o que eu deveria fazer? O que você deveria fazer? Bom, se você ainda não se rendeu ao Senhor, eu te digo o que você deveria fazer. Hoje é dia de você abrir o seu coração. O propósito de Deus é só esse, entre aspas, transformar a sua vida, te dar um novo sentido, te chamar de filho, te acolher, te incluir na grande família da fé. Esse é o propósito mais urgente de Deus. Ao contrário do que o falso evangelho muitas vezes promete, o que Cristo nos promete é uma identidade nova. Novas vestes, novo nome, nova vida, novos propósitos. É isso que Ele quer fazer. Então, se você ainda não assumiu um compromisso claro com Jesus, nessa manhã há uma oportunidade diante de nós. Assuma esse compromisso com Cristo. Se renda a Ele, porque não há nada mais urgente, ou nada que alegre mais os céus do que um pecador que reconhece os seus pecados e se arrepende. Essa é a prioridade de Deus na terra. O que Deus está fazendo nesse mundo? Ajuntando para si um povo. Em outras palavras, salvando pessoas. Chamando essas pessoas que antes estavam longe, mas agora fazem parte da sua família. E se Deus está fazendo isso, meu irmão, eu preciso me comprometer com isso também. Interessante que o texto fala de selo, e o selo é uma figura importante em Apocalipse, porque é a marca que todos aqueles que são escolhidos recebem, diretamente contrária à marca da besta, que também é, às vezes, mal compreendida, que é a marca daqueles que não obedecem a Deus. Em resumo, o que significam essas marcas? Quem tem a marca do Senhor, pertence a Ele, e vai viver uma vida dentro dos princípios de Deus. E quem tem a marca, que é conhecida como a marca da besta, vai obedecer os princípios das trevas, vai seguir o curso desse mundo e vai viver distante do Senhor. Não vai querer o Evangelho para si. Essa é a diferença entre as duas marcas. Não necessariamente nós defendemos chips ou marcas físicas, mas essa marca diz respeito a um estilo de vida, ok? Então o texto fala que o Senhor vai selar aqueles que são dele. O Senhor marca cada um de nós. Cada um dos filhos de Deus são marcados e são propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor não pode perdê-los. Eles não podem ser tomados das mãos do Senhor. Louvado seja Deus, isso traz segurança. Somos inconfundíveis aos olhos de Deus. Inconfundíveis. Não existe cópia barata, não existe réplica, não existe imitação. Os filhos de Deus são exclusivamente filhos de Deus. Isso não é para todos. Por isso, mais uma vez eu te digo, se renda, se essa ainda não foi a sua decisão. Mas eu também digo a você que já assumiu um compromisso com Jesus, se Cristo tem como prioridade resgatar e ajuntar para si um povo, essa precisa ser a minha e a sua prioridade também.
eu preciso me envolver com a missão de Deus. Eu preciso me comprometer com essa agenda. Eu preciso me comprometer convidando as pessoas para conhecer e ouvir do Evangelho. Eu preciso aproveitar toda e qualquer oportunidade para mostrar para as pessoas o Cristo que transforma. Eu preciso convidar as pessoas para vir à igreja, convidar as pessoas para estarem no culto, convidar as pessoas para ouvirem a palavra, convidar as pessoas para entrarem na minha casa e ouvirem de mim o Evangelho. Eu preciso me comprometer com isso. Precisa haver espaço na nossa semana, na nossa agenda, para fazer o que é mais urgente para o Senhor. E o que é mais urgente para o Senhor nessa terra? Ajuntar para si um povo, uma grande família, uma bela família. A igreja é um pequeno reflexo de uma grande família que Deus está montando. Por isso, quem sabe, nessa semana, um desafio para mim e para você, vamos usar um pouco menos a rede social e vamos fazer um convite intencional a alguém. Vamos chamar alguém para um momento, um café ou para um culto. Quem sabe, uma oportunidade dessa transforma a vida da pessoa e você se compromete com a missão de Deus. Precisamos ter essa coragem, meu irmão. Faça um gesto de gentileza, um ato de bondade nessa semana. Eu vou dar alguma coisa para alguém, eu vou abençoar alguém com um presente, eu vou fazer um gesto de cuidado para com alguém, e esses gestos são aberturas para que o Evangelho alcance os corações. Vamos fazer essas coisas, vamos pensar, vamos pedir a Deus criatividade, sabedoria, para que a gente consiga para que nós possamos nos aproximar das outras pessoas com o objetivo de mostrar a elas o Cristo que um dia nos amou, nos transformou. O que você pode fazer para que a missão de Deus seja mais evidente? E aí eu te digo uma coisa, meu irmão. Se Jesus não voltou hoje, eu estava pensando isso, enquanto preparava essa mensagem. Se Jesus não voltou hoje, é porque ainda existem pessoas que Ele quer alcançar. Ainda existem pessoas que Ele quer salvar. Elas podem estar aqui agora. Elas podem estar lá na sua família, no seu trabalho, ou elas podem estar lá nos confins da terra. Mas uma coisa é fato, a volta de Cristo está diretamente ligada ao ajuntamento completo e definitivo dos escolhidos dele. Você quer fazer parte disso ou não? Olha que privilégio. Falamos aqui que ansiamos a volta de Cristo, oramos por isso, pela eternidade, mas a volta de Cristo está diretamente ligada ao ajuntamento completo do povo de Deus. Então, se eu anseio a volta de Cristo, eu falo mais dele para as pessoas. Eu tenho expectativa de que ele vai alcançar outros, até que o último seja alcançado. Se ele ainda não voltou hoje, eu posso concluir que existem ainda pessoas que ele quer salvar. Elas estão perto de você, será? Elas estão dentro da sua casa? Volte a orar por isso, querido. Volte a acreditar. O que Deus está fazendo no mundo? Deus está salvando e ajuntando para si um povo. Mas continua, o texto continua, e uma segunda cena aparece a partir do verso 9. E o verso 9 diz assim: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse:
São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluias. Deus, onde o Senhor está? Deus, onde o Senhor está? Deus está na terra em missão, ajuntando para si um povo. E Deus está nos céus. O que Ele está fazendo nos céus? Deus está acolhendo e recebendo o seu povo. Agora. Essa cena é um já e ainda não. Podemos dizer, na nossa maneira de enxergar, que agora, alguns já estão na presença do Senhor. Eles já venceram. E sabe quem recebe eles lá? O próprio Deus. Talvez você tenha uma imagem de que o céu é um grande salão, bem vazio. Aí você entra, tem aquele eco, que você ouve os passos, o barulho do seu pé batendo no chão. Você pode ver no máximo os anjos tocando harpa nas nuvens, nos cantos, e você vai entrando. Ou então você foi influenciado pela visão do famoso filme do Gladiador. Quando ele está enfrentando a morte, ele tem uma visão de uma plantação de trigo enorme. Sabe aquelas cenas? Aí está vazio. Ele está entrando e passa as mãos assim sobre os trigos. Não tem ninguém recebendo eles, é um silêncio total no meio da natureza. Essa não é a imagem do céu. A imagem do céu, e se você prestou atenção, você percebeu, que parece ser até uma redundância, quando João diz que ele viu uma grande multidão. Uma grande multidão. Não é essa plantação de trigo, de cevada, ou seja o que for, que você vai passando vazio, ninguém te recebe. Não é assim. Agora, o Senhor já está acolhendo os seus no céu. Eles passam por lutas terríveis aqui. Enfrentam tudo aquilo que o mundo caído, marcado pelo pecado, tem para oferecer. Mas quando eles fecham os seus olhos aqui, abrem os seus olhos diante de uma multidão celestial. E eles estão diante do Cordeiro de Deus, que venceu. Não é só o Cordeiro que está no céu, e só, obviamente, entenda, Deus está no céu, o Filho de Deus está no céu, no centro do trono, e junto com Ele, uma grande multidão daqueles que venceram. Eu estava conversando outro dia com os meninos que formaram, e eu falei com eles assim, formar é uma bênção. Formar é uma bênção. Se você já formou, você sabe o que eu estou dizendo. Rapaz, a sensação de você, depois de tantas provas, literalmente, né? Tantos semestres, provas, estudos, dificuldade de aprendizado, idas e vindas, quilômetros às vezes que você rodou para chegar, você concluir alguma coisa é muito satisfatório. A formatura pode ser uma boa analogia do que eu estou falando. Porque no dia da formatura, eles colocam em você uma beca. Eles põem uma roupa diferente em você. Te vestem com aquela roupa, né? Diferentona. Colocam um negócio na sua cabeça. Chamam o seu nome. Eles vão te chamar pelo nome. E na hora que eles te chamam pelo nome, você sobe e recebe simbolicamente ali o seu diploma. Você concluiu. As pessoas te dão um abraço. Os seus familiares que estão assistindo, gente, é emocionante demais. Os seus familiares que estão assistindo aquele momento estão ou muito alegres ou em lágrimas de emoção, porque estão vendo a concretização de um sonho. Formamos, e a família se alegra, e as pessoas aplaudem,
recebem aquela pessoa com muita alegria, festejam com ela, tirando o mérito, porque o mérito não cabe dentro do céu, ninguém chega no céu por mérito. A formatura é uma boa imagem do que vai acontecer lá. Seremos acolhidos numa grande festa, recebidos pelo próprio Deus, diante de uma grande família, com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E estaremos diante do Senhor, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. E ouviremos o contracanto dizendo, amém, e o louvor, e a honra, e a glória, e a sabedoria, e o poder, e a formosura, a força, a honra pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tem até uma música antiga que canta esses versos. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que Deus está fazendo no céu? Deus está acolhendo, recebendo o seu povo. Quem é o povo de Deus no céu? Aqueles que viveram aqui na terra e testemunharam o Senhor até o final. Aqueles que enfrentaram a grande tribulação. Grande tribulação, na nossa interpretação, compreende todo o período da história da igreja. Grande tribulação não é um momento isolado no finalzinho. Grande tribulação para nós está em todo o milênio. Nós somos, vou falar no jargão um termo aqui um pouco mais técnico, mas nós somos amilenistas. Nós não cremos num milênio literal no Apocalipse, ou seja, desde a vinda de Cristo até a volta de Cristo é um milênio, são os últimos dias, e nesses últimos dias a igreja passou por diversas tribulações, algumas mais intensas, alguns períodos de paz, e obviamente próximo à volta de Cristo, isso se intensificará ainda mais. Mas todos aqueles que morreram em Cristo ao longo desse período já estão sendo recebidos agora. Você se lembra de alguém que já sentou nesses bancos, que já serviu aqui, que era amado por nós e que partiu? Você se lembra de alguém? Eu me lembro de vários que marcaram a minha vida. Me lembro regularmente dessas pessoas, com o coração cheio de gratidão a Deus. Quantos que já passaram por aqui e que não estão aqui mais? Você se lembra de algum? Deixa eu te dar uma notícia. Eles estão agora diante do Senhor, adorando a Deus, com toda a alegria em seus corações, repletos de alegria, felizes, porque venceram. Irmãos, que notícia maravilhosa. Apocalipse é um livro tão reconfortante para um povo que estava passando por perseguição, para um apóstolo que está exilado numa ilha, sofrendo por conta de Jesus, para um povo, para uma igreja que enfrenta tantas dificuldades, doenças, perseguição, lutas. Ouvir isso é muito reconfortante. O Senhor está recebendo o seu povo desde já. Ele está acolhendo agora o seu povo. E partir em Cristo é muito bom. Partir em Cristo e ser recebido por Ele. Por isso a cena aqui é uma cena de uma grande multidão, aclamando o Senhor. Só Deus é exaltado lá. Só o Cordeiro é louvado lá. Por isso, mais uma vez, para você que eu preciso dizer isso, para você que ainda não conhece essa esperança, ela está disponível para você nessa manhã. Para você que ainda não abriu o seu coração verdadeiramente para o Evangelho, eu quero te dizer que é essa cena que precisa cativar o seu coração. Essa glória, esse Deus recebendo essa multidão que Ele ama tanto. Essa multidão que Ele sustentou ao longo de toda a vida e que quando partiram dessa terra foram recebidas nos braços dEle. É essa esperança que Deus tem para você, se você se render verdadeiramente a Ele. Um dia você também se ajuntará a esse, de todas as nações, tribos, povos, línguas, todos diferentes, com culturas diferentes, maneiras diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes, todos cantando em um só coro.
Que coisa maravilhosa. O poder de Cristo é tão maravilhoso que nos une mesmo com as nossas diferenças. E para você, querido, que já conhece o Evangelho, eu quero te dizer que a liturgia do céu precisa marcar a sua vida. O ritmo do céu precisa ser o ritmo da sua vida aqui na terra. Não pode ser diferente disso. Se você crê nessa eternidade, se você crê que estará com o Senhor em breve, esse ritmo do céu precisa invadir a sua agenda, a sua vida, agora, hoje. Hoje. A gente está apressado demais. A gente está preocupado demais. A gente está distraído demais. E o Senhor nos chama a uma adoração. Quando olhamos para textos como esse, meus irmãos, é impossível a gente ignorar o fato de que o povo de Deus é um povo, por excelência, adorador. Adorador. Perceba a imagem do céu nesse momento, enquanto falamos aqui. Nesse momento, enquanto falamos aqui, o céu está de pé diante de Deus. Num sinal, numa imagem de reverência. Cantando sobre Deus. Como eu posso me calar quando estou cultuando? Como a minha casa pode ser um silêncio, ou tocar outras coisas, mas não ter nela o som do céu? Como a minha vida ao longo da semana não é em nada afetada por essa agenda? Como pode? Como os meus lábios não proferem aquilo que os céus nesse momento estão proferindo? Por isso o que eu ouço, o que eu falo, o que eu consumo, precisa urgentemente ser marcado pelo céu. Nós estamos entendendo esse desafio lá em casa. A gente entende como um desafio. E todas as vezes que o João vai participar de qualquer refeição, a gente ensina para ele, vamos agradecer. Ele tem 11 meses, mas ele já dá as mãos. Os meninos são espertos, né, irmãos? A gente faz assim, dá as mãos, vamos orar e agradecer a Deus. E ele se inclina, dá as mãos. Para ele ainda é uma brincadeira, né? Aí ele ri, fecha o olho, abre, fecha, abre, olha em volta, distraído. Mas eu estou imprimindo a liturgia do céu no coração dele. Essa é a missão que Deus me deu. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. E eu preciso ensinar para ele, meu filho, quem te sustenta é Deus. Quem põe essa comida no seu prato é Deus. Numa linguagem de um bebê de 11 meses. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso comigo mesmo. Você precisa fazer isso na sua casa. A liturgia do céu precisa invadir sua vida. Se o céu adora agora, eu não posso me calar. Se os céus cantam sobre Deus agora, a minha vida precisa cantar. É assim que funciona, meus irmãos. Por isso, a minha postura no culto influencia a minha fé e a minha devoção a Deus. Se eu estou no culto e eu me calo, relaxadamente, se eu me assento quando deveria estar de pé, se eu estou sonolento, isso diz muito sobre a maneira como a gente encara a liturgia do céu, a adoração a Deus. Diz muito, irmãos. Agora, quando eu olho para textos assim, eu sou lembrado, eu preciso ser lembrado de que a minha postura aqui agora já precisa ser um ensaio desse grande coral maravilhoso da eternidade. Lá todo mundo vai cantar. Então aqui a gente começa a cantar agora. Lá todo mundo vai dizer sobre as maravilhas de Deus. Então a gente começa fazendo isso agora. E é tão bom saber que lá seremos pastoreados pelo Supremo Pastor. Como não nos lembrarmos de Salmo 23, João capítulo 10, o Senhor é o meu pastor, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando agora a gente se depara com esse texto, que fala que nós não teremos mais fome, não teremos mais sede, o sol não nos afligirá mais, porque o Cordeiro, verso 17, que se encontra no meio do trono, os apacentará, os receberá. E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos
toda lágrima. Mensagem de esperança para nós. Um dia, a gente vai fazer igual aquele pessoal quando termina um tratamento de saúde. Você já viu? O pessoal está lá no hospital, recebe alta, acabou o tratamento, expectativa. Junta todo mundo, reúne a equipe e eles vão tocar um sino. Já viu essa cena? E a pessoa vai lá e toca um sino. Sabe o que ela está fazendo? Ela está dizendo, estou curada. Um dia você vai poder dizer que você foi curado do pecado. Um dia você vai dizer, nos méritos de Cristo, eu venci. Perseveramos, enfrentamos lutas, choramos muitas vezes, padecemos diversas outras vezes. Mas o Senhor nos sustentou como um bom pastor, nos acolheu em seus braços, enxugou dos nossos olhos toda lágrima. E eu concluo dizendo que, estava até comentando isso mais cedo, a Esther, até os 19 anos, que foi a idade que ela se casou, nós nos casamos, a Esther nunca tinha mudado na vida dela. Casou comigo, mudou umas 5, 6 vezes. Acho que eu não mudei tanto quanto o pastor Dalmo, viu? Mas já mudei algumas vezes. E quando a gente se muda, é um trabalho, a gente quer ajeitar tudo, é toda aquela arrumação. E eu fico pensando, quando é que será que é o próximo? Eu já estou pensando assim, espero que seja longe. A sensação para quem muda, não sei se você já teve essa sensação, é assim, não, agora eu não mudo mais. Dá trabalho demais esse negócio, mudar dá trabalho, não quero mudar mais. Mas eu quero te lembrar, irmãos, com base em João 14, em Apocalipse capítulo 7, que Deus está preparando uma morada. E um dia, você vai se mudar pela última vez. E você vai entrar numa casa que é melhor do que todas as outras que você já morou. Você vai ser recebido pelo melhor de todos os anfitriões, o próprio Deus. Ele vai te conduzir para a morada celestial e de lá você não sai nunca mais. Um dia você vai fazer essa última mudança, mais cedo ou mais tarde. E tudo que vai importar é a maneira como você viveu aqui agora. Isso que eu estou falando é para aqueles que abraçaram e viveram o Evangelho hoje. Hoje, agora. Essa é a esperança das Escrituras para nós. Estaremos em plena comunhão, morando todos juntos. E quem sabe você vai ser meu vizinho lá no céu. Já imaginou? Eu serei seu vizinho lá no céu. Nós nos veremos. No meio daquela multidão, nós vamos nos reconhecer e dizer, olha, estivemos lá em Betel, caminhamos tanto tempo junto lá, pois é, agora você vai ter que me aguentar aqui por mais uma eternidade. Louvado seja Deus. E assim desfrutando da plena comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Deus, viveremos eternamente na Canaã celestial. Saia daqui nessa manhã com essa imagem viva no seu coração. Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. O que Deus está fazendo nesse mundo? Deus está atento a todas as coisas, ajuntando para si um povo, usando de todas as circunstâncias, dor, morte, doenças, lutas, fome, guerras, tudo isso, para que o coração do homem seja quebrantado e atraído a Ele. É isso que Ele está fazendo na terra. E Deus está agora, desde já, em toda a história, acolhendo o seu povo, aqueles que partiram na fé. Aqueles que confiaram no Senhor em vida estão sendo abraçados, acolhidos, recebidos diante dessa grande multidão de testemunhas que adoram ao Senhor de pé, com toda a devoção. Que o ritmo do céu marque as nossas vidas, que a esperança da glória encha os nossos corações, em nome de Jesus. Quero chamar os meninos aqui no louvor.